Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Lhe afirmo sem nenhum medo de errar. Se você parar para nos ouvir e colocar em prática o que nós temos a dizer para você, você pode vencer todas as batalhas que você enfrentar ou enfrentará durante toda a tua vida. Nós estamos atravessando um dos momentos mais difíceis da humanidade, enfrentando uma pandemia. Você não vê, mas o inferno inteiro está trabalhando para trazer pânico, para trazer dor e para trazer sofrimento. Mas eu quero que você entenda, você precisa entender sobre isso. O poder de Satanás está no medo, em desestabilizar as pessoas. E outra coisa que você deve saber, entender e se firmar. O poder de Deus sempre foi e sempre será maior do que o poder de todo o inferno junto. Porque está afirmado na palavra de Deus, ali na carta de Efésios, que o Senhor Jesus está sentado acima de todos os principados, acima de toda a potestade, acima de todos os nomes que se nomeia. Então, se está acima de todos os nomes que se nomeia, obviamente estará acima da Covid-19 e de todos os males. A propósito, reflita aí e veja se o que eu estou lhe dizendo não é verdade, não é real. Observe que as doenças mais perigosas são aquelas que, antes de causar o dano físico, causam o dano mental, desestabilizando, porque essa é a arma do inferno, desestabilizar. Não é à toa que o Senhor Deus disse: não temas que eu sou contigo. Leia lá, Isaías 40, a partir do verso 10. Não temas que eu sou contigo, reduzido a nada serão os que contenderam contra ti. Por outro lado, Jesus disse assim: eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e nos siga na nossa página. Um amigo perguntou para mim o seguinte, disse: pastor, por que será que muitos cristãos estão morrendo, perdendo a sua vida para essa pandemia, inclusive pastores? Será que é porque tem alguma coisa errada com eles? Será que é porque, de fato, eles não são verdadeiros? E eu respondi para ele o que eu vou responder para você. É claro, em todos os lugares tem os verdadeiros e tem os falsos. Mas eu lhe asseguro que a causa principal que muitos têm sido roubados, saqueados, não é apenas porque alguém não é verdadeiro, não é apenas porque alguém é falso. Claro, esses, na hora de uma batalha, eles não têm força, eles não têm fé, eles não têm uma base, porque a sua consciência lhe acusa. Mas você precisa entender o seguinte: a natureza de Satanás é uma natureza desacatadora. Não é à toa que ele foi expulso do céu. Essa palavra expulso, obviamente, é porque uma força maior, uma força superior a dele, obrigou ele a sair do céu. E observe que no que se trata a ordem que o nosso Senhor Jesus Cristo deu para nós, disse: em meu nome expulse demônio. Só é necessário expulsar exatamente porque ele é desacatador, ele é enfrentador. Então, o que de fato acontece com a maioria das pessoas? Primeiramente, as pessoas desconhecem a natureza de Satanás, mesmo estando todos os dias da igreja, que ele é ladrão, que ele é desacatador. E, por outro lado, desconhece também o direito que nos assiste, o poder que a nós foi delegado em o nome do Senhor Jesus, poder esse que é acima de todos os principados, de todos os nomes que se nomeia. Não existe alguém, nem na terra, nem no inferno, capaz de enfrentar o poder de Deus e vencê-lo. Não! Mas as pessoas que não estão firmadas, estão só na religião, Deus não tem compromisso nenhum com a religião. Você que assiste o nosso canal deve ter ouvido eu falar muitas vezes a respeito da religião. Como é que define a religião dos que não são religiosos? A religião, as pessoas imaginam que simplesmente pelo fato delas ir e vir de uma igreja, por si só Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Deus vai recompensar coisa semelhante. Diante de uma situação de ataque, o que é que elas dizem?
pede para aquela igreja, ore por mim, quanto mais orar, melhor, e não é assim. Não é a quantidade de oração. Isso até parece o modelo que as pessoas dão pressão nas autoridades aqui na Terra, no nosso mundo, causando, digamos assim, se levantando um grupo de pessoas para requerer alguns direitos, dando pressão, fazendo greve, coisa desse tipo. Deus ama abençoar o seu povo. O Senhor Deus, Ele cumpre a sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Ele não falha, Ele é perfeito, mas Ele só age quando alguém está firmado na fé. E quando é que uma pessoa está firmada na fé? Quando ele assume o poder. É aquilo que aconteceu com Jesus e Satanás no deserto. Observe ali é o nosso exemplo, ali é o nosso mestre nos ensinando. Quando Satanás chegou para ele e fez a proposta dele, Jesus, disse, está escrito, Satanás, e citou o que estava escrito. Hoje não é diferente. Por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do verso 18, lá está escrito que os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Não pode, mas ele toca, desde que ele encontre uma pessoa fraca, uma pessoa que não está firmada na verdade. Repito, porque ele é desacatador, essa é a natureza dele. Ele não vai deixar de atacar uma pessoa apenas porque está escrito que ele não pode. O ladrão também não pode roubar, mesmo assim ele rouba. As pessoas não podem assassinar um ao outro, mas assassinam. Agora, a partir do momento em que essa pessoa está firmada na palavra e ele vem, o Senhor Jesus diz assim, eu vim para que tenha vida. Mas o ladrão, se referindo ao diabo, veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus também, ele disse o seguinte, ele disse, olha, eu tenho a chave que pertenceu ao rei Davi. Com essa chave, eu abro e vocês abrem e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Então eu estou firmado, eu tenho o poder. Eu sei que Satanás, ele teme ser preso. Eu sei que os agentes, o vírus, por exemplo, é um agente e existe um espírito programado dentro dele. Só que tudo que é vivo, meu amigo, não quer morrer. Então veja só, lá vem o vírus penetrar no meu corpo, que eu sei que é casa e morada do Espírito Santo. Aqui dentro de mim mora o Criador de todas as coisas, porque nosso corpo, se nós pertencemos a Cristo, é casa e morada do Espírito Santo. Jesus disse, se o valente guardar o armado a casa, em segurança estão todos no interior da casa. Eu sei disso. Lá vem o diabo. Então, diante do ataque, eu tenho várias passagens, como por exemplo, Isaías 54, a partir do verso 14. O que é que lá está escrito? Ali foi onde Deus disse, eu fiz o assolador, eu fiz o ferro, eu fiz o ferreiro, eu fiz todas as coisas. Se alguma das coisas criadas se levantar contra vós em juízo, vós as condenará. Observe que lá está escrito vós as condenará. Essa é a herança dos santos. Se eu estou firmado nisto, eu sei que, uma vez que o diabo, que não tem direitos legais, quer penetrar sobre meu corpo, eu vou pegar esse ataque e vou levar diante do tribunal de Cristo e de Deus, aonde os enfrentadores, aqueles que estão atacando, irão morrerem. O espírito irá ser amarrado, já que não morre. Mas o corpo, biologicamente, irá morrer. Eu tenho essa convicção. Então, toda ferramenta preparada contra vós em juízo, vós as condenará. Porque o Senhor Jesus delegou autoridade para mim e para os que crêem. Eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada fará dano algum, mas o mal quer fazer dano. Então eu vou denunciar, porque esse mal não está desacatando a mim apenas. Esse mal está desacatando o poder do céu. Então, será que ele consegue resistir o poder do céu? Ele não vai poder resistir o poder do céu, não é mesmo? Então, assim sendo, Deus fará justiça diante do ataque. Agora, olha o que a maioria das pessoas fazem e dizem. Elas estão sendo atacadas e dizem, tudo isso é da vontade de Deus, né?
Se Deus quiser, Deus faz isso. Se Deus não quiser, Deus não faz isso. Se Deus não quiser, eu não adoeço, esse mal não vem sobre mim. Se Deus quiser, o mal vem. Então, uma pessoa dessa, ao confessar isso, vai estar demarcando, mostrando para o diabo que se tem algum demônio besta que quer se promover, ele vai atacar aquela pessoa. A propósito, abro um parênteses. Você conhece a vida selvagem? Observe se os predadores, ao querer atacar alguma das presas, antes que ele ataque, ele primeiro não observa se, dentre as presas, tem um fraco, debilitado, cansado, ferido, porque parte do trabalho já está feito. É por isso que Deus disse, não tema, não confesse medo, não tema que eu sou contigo. Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de força, de fé, de fortaleza. Porém, diante de um ataque do mal orquestrado como é esse, as pessoas liberam a palavra, denunciando, rapaz, eu estou com medo de pegar Covid, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, aquilo está demarcando, porque nós somos assistidos. O mal vai atacar. E o fato dessa pessoa estar confessando, ela está na contramão da palavra de Deus. Enquanto Deus diz, não tema, a pessoa está admitindo, eu temo, ou seja, Deus não vai tomar partido na causa dele, mas tudo muda. Quando eu levo esses males, esse ataque diante de Deus, como está escrito, toda a ferramenta preparada contra vós em juízo, vós as condenará. Ali em Apocalipse capítulo 11, você vai encontrar lá, aonde Deus delegou a autoridade às testemunhas. Observe lá, e todos que atentarem contra a vida das testemunhas devem morrerem. É afirmativo, devem morrer. Se o mal atacar, eu tenho que levar diante de Deus, porque o mal vai ter que ser penalizado, porque não está desacatando apenas a mim, não estará desacatando apenas uma pessoa. Então, essa é a resposta, o porquê que muitas pessoas perdem batalha. Elas não entenderam que a força de uma pessoa não está na religiosidade, no tempo de oração, na quantidade de pessoas que oram, no tempo em que a pessoa é crente ou coisa desse tipo. É óbvio, quanto mais uma pessoa busca conhecer, mais se aprofunda, mais resistente será a sua fé, mais resistente será a sua força. Então, a força de uma pessoa é proporcional à sua fé. E a sua fé é proporcional ao seu conhecimento, conhecimento de quem é Deus. Conhecimento do que o Evangelho fez por nós. Aí você pode perguntar, pastor, e quem que o Evangelho diz que eu sou? Já leste lá, primeira carta de João, capítulo 4, 17, parte B? Como o Senhor Jesus é lá, seremos aqui neste mundo. A propósito, se você olhar lá um pouco antes, está falando exatamente de confiança. Se nós temos confiança em Deus, nosso coração está confirme, essa fé, essa confiança, testemunhará a nosso favor. E nós sabemos que tudo que pedimos diante de Deus, o Senhor fará. Nisto é aperfeiçoado o amor. Porém, o contrário, se o meu coração não está firmado, se o meu coração me condena, maior é Deus. Se disser esse monte, monte, ergue-te daqui, não duvidar no coração, se fará assim como se disse. Então, a fé é isso, é se apoiar na palavra. A palavra de Deus é a rocha eterna, ela não volta vazia. Ela é o poder de Deus, ela é superior, ela criou todas as coisas. Quando Deus disse lá, em Isaías 54, que ele fez o ferro, fez o ferreiro, fez o assolador, ele não está dizendo que fez o diabo com o propósito do diabo matar. O diabo, antes de ser diabo, era anjo de luz. Ele está dizendo para gerar confiança, ou seja, eu criei essas coisas, eu tenho controle sobre elas. Se porventura alguma delas se levantar contra vós, como está escrito lá, saiba, não partiu de mim. Então, neste caso, vocês devem se levantar contra, porque bem aqui tem outra cilada. Uma das coisas que mais tem porta aberta para o diabo agir é que a maioria das pessoas acreditam que uma enfermidade como essa é proveniente de Deus. Eu não fiz pesquisa, não vi ainda a quantidade de pesquisa, mas eu vou chutar de 70% a 80% dos cristãos, dos crentes, atribui a Deus. Essa pandemia é Deus que está fazendo isso para punir. Uns dizem que é aquela turma lá que profanaram o nome do Senhor Jesus, fazendo
aquele Jesus fraco, aquilo é uma fake news. Aquele povo lá sabe que eles estão errados. Eles sabem que nós estamos com a verdade. Eles sabem que nós iremos triunfar. E como eles estão dominados pelo pecado e não querem abandonar o pecado, é que para saciar o ego deles, eles fazem aquilo, um Jesus fraco, uma fake news. Aquele Jesus nunca foi, nunca será o meu Jesus. O Jesus que venceu a morte, que não é uma fake news, um Jesus fraco. Mas são muitas pessoas que acreditam ou dizem que o que está acontecendo aí é Deus que está fazendo alguma coisa. Então, essas pessoas não conhecem nada da natureza divina. Por exemplo, o Senhor deixou para nós como mandamento e disse: não se associe com pessoas que têm um comportamento ou uma natureza descompatível. Jugo desigual não funciona. Exemplo, que comunhão terá das trevas com a luz, da justiça com a injustiça, da mentira com a verdade, da vida com a luz? Tem alguma? Tem não. Então, jamais Deus iria se associar ao diabo, ao Covid-19, para dar uma lição à humanidade. É muita falta de sabedoria. Mas muitas pessoas acreditam nisto. Então, com isto vai se mostrando que as pessoas estão dentro dos templos, mas não entenderam a fé, não conhecem a natureza divina, não conhecem a verdade, por isso não serão libertos. Porque se você conhece a natureza divina, você sabe disto. Leia ali, Salmo 82, lá está escrito: vós sois deuses. Primeiro começa dizendo: Deus habita no meio dos poderosos. Deus atua na congregação dos divinos. E continua dizendo: fazei justiça na terra. Ou, até quando vocês vão deixar de fazer ou de praticar juízo da terra? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: se assuma, tome partido do lado correto, porque os inimigos que são opositores serão julgados, fazer juízo na terra, fazer justiça na terra. Toda ferramenta preparada contra vós em juízo. Você sabe que a autoridade de um juiz não está na sua força, está na sua caneta. O que o juiz determinar em um país democrático, naturalmente o exército do seu país fará. O poder armado, se preciso for, entra lá nos mais longínquos locais para cumprir uma ordem judicial. Então, quando a palavra de Deus diz para nós fazer juízo na terra, está falando exatamente isso: denunciar e se posiciona, porque toda ferramenta preparada contra vós, em juízo vós as condenará. É a mesma coisa que Salmo 82 está dizendo: fazei juízo na terra, vocês são Deus. Olha Jesus falando: eu vos dei a chave do reino dos céus. É vocês que têm que ligar, é vocês que têm que dizer: olha, estamos sendo atacados, tem um desacatador. O Senhor Deus nos comprou, nós pertencemos a Ele. Nossos corpos é casa e morada do Espírito Santo. E tem agora um agente bem pequenininho que está desacatando, desrespeitando e quer penetrar no meu corpo. Pô, é eu que tenho que falar isso, eu que tenho que denunciar. Eis aí vos dei poder. Para quê? Para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Quando eu chego bem aqui, eu sempre falo: abra teu entendimento. Lembra de Davi? Um menino que foi apenas deixar um alimento para os seus irmãos que estavam em guerra, e tinha um gigante desafiando todo o exército de Deus. E nenhum dos soldados ali tinha coragem, ousadia, fé para se levantar contra. Quando Davi viu, Davi olhou para o gigante e disse assim: quem esse circunciso pensa que ele é? Ele não está desacatando apenas um exército comum, está desacatando o Deus Todo-Poderoso, o exército do Deus Todo-Poderoso. Me aliste agora que eu vou lutar contra esse gigante. Isso é fé. Todos nós sabemos da história. O gigante tinha 3, 4 vezes mais o tamanho de Davi. E Davi foi agindo pela palavra em defesa do reino de Deus, em defesa do exército celestial, e ele venceu, porque Deus deu vitória para Davi. Nós sabemos da história. Você pensa que o diabo não tenta se vingar de Deus? Você pode perguntar: como pastor?
Você já viu o tamanho do gigante que está derrubando a humanidade? Você já viu? Não. Sabe por que você não viu? Porque ele é tão pequenininho. Mas está causando um efeito tremendo. Pega o meu corpo, o corpo dos que são de Deus, não pergunta se está doendo, não quer saber se nós temos compromisso, foi programado pelo diabo, penetra, ele, a Covid por si só, o agente da Covid, o vírus da Covid não pensou, não estudou, não conhece nada de medicina, não conhece nada de biologia, não conhece nada de ciência, mas alguém conhece e programou ele para atacar exatamente os pulmões. Por quê? Porque é lá que o ar que Deus soprou nas narinas do homem mantém o homem fisicamente, biologicamente vivo. Ele vai lá, ele sabe danificar, ninguém vê, mas joga o homem por terra. Faz o homem tombar. É ou não é uma vingança de Satanás? Olha só a diferença. Davi, ainda em comparação com o gigante, o tamanho do agente do inferno é menor. Nossos corpos representam Deus. Cada parte dos nossos corpos foi criado por Deus, nossas células foi criado por Deus. O agente biologicamente da Covid foi criado pelo inferno. Será que o time de Deus vai perder? Não pode perder, não pode. Não pode se você estiver firmado na palavra. Aqui não. O meu corpo foi criado por Deus, representa Deus, é superior. Eu digo isso para a minha natureza, eu digo isso para o meu corpo, eu digo isso para o meu pulmão. Eu já peguei Covid-19 e a maioria dos meus companheiros pegaram, mas encontraram alguém firmado na fé, nós partimos para cima. E pelo fato dela ter desacatado, enfrentado, e nós dominamos, ela agora é uma Covid vencida, dominada pela nossa fé. Aonde nós chegarmos, ela tem que correr. Assim, quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, a filha dele estava morta, e Jesus ignorou, disse: a menina dorme. Disseram: a menina morreu. Ele disse: não, a menina dorme. A menina morreu, a menina dorme. Jesus disse: vocês conhecem a morte, eu conheço a vida. Ele ignorou a morte, chegou lá e disse: menina, levanta. E a menina levantou, mostrando assim que a força não era da morte. O poder não era da morte, era até Jesus chegar. Assim acontece quando a Covid quer entrar em uma casa, que aqui dentro da casa tem o Criador do inferno, que criou a Covid, que planejou para danificar órgãos vitais. Não, toda a ferramenta preparada contra vós, juízo vos condenará. Você que tem que condenar, denunciar, está aqui a ação desse invasor. O meu corpo é para servir a Deus. Os meus pulmões foi Deus que criou e fez. Não vou permitir nem a Covid nem nada dilacerar meus pulmões. Eles são importantes, eu denuncio. E mantenham-se firmes na palavra. Jesus disse: ainda que esteja morto, se alguém crer e morrer, eu vou lá e ressuscito. Porque tem uma base, a pessoa está firme na fé. Então isto é fé. O contrário disso é religião. As pessoas não entendem nada, elas não sabem, elas não conhecem a legislação do céu. Não conhecem o direito que a ela for assistido. Olha Jesus falando: eu vos dei a chave do reino do céu. O que ligar na terra, ligado no céu. O que desligar na terra, desligar no céu. Aqui Jesus está dando para nós uma autonomia de gerente geral. É bem diferente do que as pessoas fazem. As pessoas ficam aqui de braços cruzados, o mal vem de todo lado, diz: Senhor, vem fazer alguma coisa aqui, ó, o mal está aqui. Olha a palavra dizendo: eis aí eu vos dei poder, você que tem que agir. Em nome do Senhor Jesus, você tem autoridade. Então eu deixo essa palavra para você e não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos, porque se você parar para nos ouvir, você vai ser um gigante na fé. Que Deus em Cristo lhe ilumine.